Bom, gente, sejam todos bem-vindos novamente ao canal. Continuando o nosso estudo sobre propriedades gerais da matéria, hoje a gente vai trabalhar duas propriedades gerais, a inércia e a divisibilidade. Vamos lá? Vamos entender do que se trata essas duas propriedades. Começando pela inércia. A inércia, ela foi explicada pelo cientista inglês Isaac Newton em um trabalho que ele publicou no ano de 1687. E esse trabalho foi importantíssimo porque lançou a base, não é isso? Para o conhecimento daquilo que nós chamamos da área da mecânica na física. Mais à frente, na física, nós vamos estudar que tem uma área chamada de mecânica que estuda o movimento dos corpos. E essa mecânica, ela é pautada naquilo que nós chamamos das leis de Newton. E uma das leis de Newton, ou seja, a primeira lei de Newton, a primeira lei do movimento, é justamente uma propriedade geral chamada de inércia. E do que se trata a inércia? Como é que a gente pode perceber a inércia no nosso dia a dia? Bom, a propriedade da inércia afirma que todo o corpo, ou seja, todo o material, tende a se manter como está. Ou seja, se o corpo está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Se o corpo está em movimento, ele tende a permanecer em movimento. E não é qualquer movimento. É um movimento uniforme, ou seja, sempre com a mesma velocidade e em linha reta. Se nenhuma força atuar sobre esse corpo, ou seja, se nenhuma força atuar sobre o corpo, ele permanece como está. Se está em repouso, permanece em repouso. Se está em movimento, permanece em movimento. Um movimento em linha reta e uniforme, ou seja, sempre com a mesma velocidade. A inércia, ela depende da massa, que a gente viu que a massa é uma das propriedades gerais da matéria também. Quanto maior a massa do corpo, maior será a sua inércia, ou seja, maior é a resistência que ele vai oferecer a mudar a sua situação de repouso ou de movimento. Olha o caso aqui do camaradinho aqui puxando, tentando puxar essa pedra, né, esse bloco de rocha aí gigantesco. É claro que ele não vai conseguir, né? Por quê? Porque a massa dessa rocha é muito maior, além do que, né, a força que ele aplica não é suficiente para vencer essa massa ou essa inércia, não é isso? Então, para poder mover esse bloco, eu vou ter que colocar uma força proporcional maior do que a sua massa, tá bom? Então, quanto maior a massa do corpo, maior a sua inércia, ou seja, maior é a resistência que ele vai oferecer a mudar a sua situação de repouso ou de movimento. É por causa da inércia também que se faz necessário o uso de cinto de segurança nos automóveis. Por quê? Se eu estou em movimento dentro do veículo, estou submetido à velocidade do veículo, se acaso o motorista se vê numa situação em que ele é obrigado a frear bruscamente, a tendência do meu corpo é ser arremessado para frente, ou seja, o freio atuou sobre o veículo, não atuou sobre mim, sobre o meu corpo. Eu estou em movimento e quero permanecer em movimento, não é isso? Por isso que a tendência é ser arremessado para frente, por causa da inércia. Então, o cinto de segurança ajuda a reter, a deter essa inércia aí, que poderia causar graves acidentes. Se eu estou no veículo e esse veículo está descrevendo uma curva, eu tenho a sensação de que meu corpo é lançado no sentido contrário da curva. Isso também é um dos efeitos da inércia. Por quê? Eu estou em movimento, sim, mas eu quero continuar em movimento em linha reta. Caso ocorra, né, algum acidente e esse veículo esteja com uma velocidade além da permitida para poder passar por essa curva, ele pode perder o equilíbrio e sair pela tangente, ou seja, passar direto, como a gente observa aí na figura, por causa da inércia. Eu estou em movimento retilíneo, ou seja, em linha reta, e quero continuar em movimento. Não é isso? Descrevendo esse movimento. Então, quando eu estou dentro do veículo e ele descreve uma curva, o fato de eu sentir meu corpo ser arremessado no sentido contrário indica que a inércia está atuando sobre o meu corpo. Não é isso? Eu estou querendo permanecer em movimento, mas o movimento em linha reta.
bom? Então, são algumas das situações, essas são algumas das situações onde a inércia possa vir a ser evidenciada. E a inércia, ela também está relacionada ao movimento dos planetas, juntamente com a força gravitacional. Por isso que eu coloquei aqui, ó, o movimento dos planetas depende da força gravitacional e da inércia. O centro do nosso sistema solar, claro, é a nossa estrela, o Sol. O Sol, ele apresenta uma massa considerável e quanto maior essa massa, maior a força gravitacional que ele exerce. Todos os corpos celestes apresentam força gravitacional, ou seja, uma força de atração entre si. Assim como o Sol tem força gravitacional, os planetas, os satélites também vão apresentar essa força. Então, o que acontece? No período da sua formação, né, os planetas, o aglomerado de matéria que deu origem aos planetas descrevia uma órbita já ao redor do Sol, ou seja, eles ganharam velocidade, ou seja, ganharam movimento. E a tendência deles é continuar em movimento. Só que esse movimento deveria ser em linha reta. Por que não é em linha reta? Porque a força gravitacional do Sol atua sobre esses planetas e impede que eles continuem em movimento em linha reta, ou seja, eles são obrigados a descreverem uma curva, não é isso? Fazendo uma órbita ao redor do Sol devido à ação da força gravitacional. Então, a inércia faz com que os planetas sempre apresentem uma determinada velocidade, ou seja, se movimentem ao redor do Sol, descrevendo a sua órbita, e essa órbita ao redor do Sol é proporcionada pela força gravitacional. Se acaso a força gravitacional do Sol fosse desligada, entre aspas, todos os planetas continuariam em movimento, só que agora em movimento retilíneo, ou seja, em linha reta, e se perderia aí pelo espaço sideral. E a outra propriedade, não é isso que a gente trabalha nesse vídeo, é a divisibilidade. Essa é bem facinha. É a propriedade que afirma que toda matéria pode ser dividida em pedaços cada vez menores, até certo limite, a fim de manter as suas propriedades. Ou seja, a divisibilidade afirma que a matéria possa vir a ser dividida em partes cada vez menores, de maneira que essa parte menor ainda conserve as propriedades físicas e químicas desse material. É o caso de picarmos o papel, não é isso? Nas pedreiras, aí onde as rochas são quebradas, quando eu estou fatiando um legume, um pedaço de carne, eu estou evidenciando a propriedade da divisibilidade. Então, gente, é isso aí. Se você puder dar o seu like, se acaso você gostou dessa aula, e se inscrever no canal, eu agradeço. Até mais!